tarde, gente. Tudo bem com vocês? Estamos aqui para mais um programa Idade não é Documento. E hoje com um assunto que nós mulheres amamos. E alguns homens também, né? E as convidadas de hoje vocês já conhecem e são, ó, tops. Mas antes, né, a gente tem que falar sobre os nossos parceiros e os nossos patrocinadores, porque sem eles a gente não poderia estar aqui hoje. Então vamos lá. Os nossos parceiros é a Center Ótica Lau, da Mostardeiro e da Viva Open Mall, que ó, hoje esse óculos aqui é diferente, viu? Não sei se vocês notaram, mas esse é um dos que eu escolhi, porque eu gosto de diferentes. A Dois Rios Lingeries, que é de Joinville, Santa Catarina, com os lingeries maravilhosos. Tânia Ozuna, do estúdio Tânia Ozuna, que faz meu cabelo, cor, pintura, um monte de coisa que ela faz, né? Hidratação, e eu já até coloquei para vocês hoje no Instagram. As Irmãs ao Decor, que trazem alguns produtos para a nossa decoração. Os nossos patrocinadores, Bevita, uma empresa de cuidadores de idosos, adultos e crianças. Tem atendimento domiciliar, hospitalar, fisioterapia, procedimentos de enfermagem, técnicos de enfermagem, fonoaudiólogos e atendimentos terapêuticos. Farmatec, uma farmácia de manipulação, indústria especializada em fórmulas personalizadas. Ela é referência no que faz, embasada em ciência e tecnologia. Então, vocês podem assistir o nosso programa de hoje pelo YouTube e pelo canal Marketing 692, às segundas-feiras, às 18h45. Então, agora sim, agora eu vou apresentar as nossas convidadas, né? Muito obrigada por vocês terem aceitado o convite novamente, né? Que bom! Porque esse assunto é maravilhoso. Doutora Célia Calil, que é dermatologista formada pela PUC, fez um doutorado pela URGS, autora de livros e publicações científicas, ex-presidente da SBD, Sociedade Brasileira de Dermatologia do Rio Grande do Sul, professora colaboradora do Serviço de Dermatologia da Universidade Federal da Fronteira do Sul, em Passo Fundo, membro da SBD Nacional, membro da Sociedade Brasileira de Cirurgia Dermatológica, membro da International Fellow de Sociedades Dermatológicas e Internacionais. Uau! E editora da revista Surgical da Sociedade Brasileira de Dermatologia. Cristine Prato, olha só a Cristine Prato, que é a nossa Farmatec, que tanta gente fala, né? Ela é farmacêutica, CEO da Farmatec desde 2009. Eu adorei, como é que se diz? Eu adorei uma história que eu vi sobre como que tu começou, achei bárbaro, né? Achei muito legal. Cristine é voltada para a tecnologia e pesquisa, dá vários cursos sobre manipulação de fórmulas, formada pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, pós-graduada em manipulação de fórmulas pelo Instituto Racine de São Paulo, pós-graduada em cosmetologia clínica pelo Instituto Ipupo de Campinas. É autora de artigos e autora de livros, capítulos de livros, né? Ai, obrigada por vocês estarem aqui. Você sabe que eu adoro as duas, né? Adoro bastante as duas. E a gente adora, né? Essa química toda que gera entre nós três, acho que o programa e todas as entrevistas vão de uma maneira tão natural, não é? Que vira um bate-papo, né? É Exatamente. um bate-papo bem legal, né? E é uma coisa que as mulheres gostam bastante, porque é algo assim que está no nosso dia a dia, né? Claro, está no nosso dia a dia. Eu digo que pega todos os gêneros, não é? Todos. Independente, idades, porque isso dá autonomia, sinceridade ao teu programa e à nossa participação. Ai, isso é muito bom, né? Bom, eu vou começar com a pergunta que eu estava conversando com a Cris antes, né? E a Cris disse assim, ia ser ótima, então eu vou começar com ela, né? A gente, leiga,
não sabe qual é a diferença entre dermocosméticos e cosméticos. Qual é a diferença? Nenhuma, Mireia. Nenhuma. Na verdade, assim, dermocosmético foi uma palavra que o marketing dos produtos inventou para atribuir valor. Mas tanto este dermocosmético, esse produto que é vendido como dermocosmético, como um outro cosmético tradicional, comum, seguem as mesmas normas da Anvisa, a mesma limitação do que pode ser colocado, a concentração do que pode ser colocado, porque afinal ele é um produto de venda livre, é um produto que não tem prescrição médica, pode ter prescrição, mas ele não precisa, não é obrigatório ter a prescrição médica, e por conta disso ele deve atender uma grande maioria das pessoas sem causar efeitos colaterais que muitas vezes são característicos dos medicamentos prescritos pelo médico. Então, eles estão todos dentro dessa classe. Então, estão ali os hidratantes, filtros solares, produtos com vitamina C, Mireia, produtos então, todos são cosméticos. Produtos que se vendem como anti-rugas. Mas na minha visão, essa criação dermocosmético veio muito até para justificar o preço que muitas vezes esses produtos cobram. A gente vê produtos de 500, 600, 700, caríssimos. E como é que o fabricante atribui um custo tão elevado? Ele precisa dizer que o produto dele é diferente, né? Mas tem que ser encarado com respeito. Não é porque ele tem acesso fácil que não é um produto de qualquer um chega lá no balcão ou pede para alguém que está disposto ali no balcão de um local que vende, não é? E pega. Não, ele tem que ser encarado com respeito, porque mesmo os de nível mais popular podem causar danos, não é? Podem causar alergias. Podem causar alergias. E aí, o que acontece, gente? Fica aquela sombra negativa de que o dermocosmético não é um bom produto. Que não é verdade, né? Absolutamente tem muitos bons produtos. Isso envolve muito estudo, isso envolve confiança em quem a gente prescreve, tanto no produto manipulado como no de laboratório dermatológico, no meu caso, não é? Sim. Mas envolve conhecimento, antes de mais nada, e respeito com o paciente. Muito importante, Célia, que tu falou isso, porque não é o fato dele ser um cosmético que ele não tem muito valor. Vamos lá, vou dar 3 exemplos. O que é o básico no skincare? Um bom sabonete, que é um cosmético, o melhor anti-rugas, melhor tratamento para manchas, melhor tudo, que é o filtro solar, e é um cosmético. E um bom hidratante, que sempre, ou na maioria das vezes, vai ser um cosmético. Então, vê o básico. O básico. 3 produtos que a Cris citou, vou chamar a Cris, não é? Porque que são científicos e podem dar extremamente certo, como podem ser extremamente mal empregados. 3 produtos sérios. Eu só, gente, como é bom a gente falar isso, porque a gente não sabe, a gente que é leigo, vamos supor. Eu, logicamente, sou paciente da doutora Célia e paciente da Cris também. Então, assim, eu sei algumas coisas, mas a maioria das mulheres não sabem. Então, é bom esclarecer isso, né? Eu acho que o importante é que o fato de alguns produtos não se rotularem como dermocosméticos não quer dizer que eles sejam inferiores. Sim. Ou aquele que se porque rotula as pessoas como acham dermo que sejam superiores. O que eu quis dizer que todos são cosméticos e que nem por isso não são a base de uma prescrição. Isso, eu vou aproveitar o gancho, como se diz, não é? E vou comentar, às vezes tem pacientes do gênero masculino que vêm com acne. Eu pergunto para esse paciente, mas por que? Eu peguei um produto do balcão lá da farmácia X e era um produto errado para ele. Veículo, a substância na qual o produto, que é o ativo, que pode ser certo, está envolvido, está envolto, vai empregar numa pele oleosa e vai dar acne. Outra preocupação muito grande, as crianças.
As crianças estão acessando, estão sendo manipuladas, não pela farmácia dermatológica, mas assim, ou farmácia de manipulação pelo comércio, pelo marketing. E olha, criança é criança. Tudo que vai em excesso não é absorvido e aquilo pode causar dano. Criança, um bom fotoprotetor com mineral, veículo não alergênico, mineral, como a Cris comentou. Olha, vamos evitar o efeito cumulativo do sol. Isso é legal, isso é certo. Mas não vamos tratar as crianças como adultos jovens. Maquiagem. Isso não é adequado. E é o que mais tem hoje em dia, né? Mais tem. Então, a nível de cosméticos, como nós estamos comentando, isso é muito importante. Skincare. Criança não faz skincare, Mireia. Criança não faz. Criança, tu sabes que tem, felizmente, se falado muito na mídia sobre o efeito do uso precoce, veio a palavra precoce, de cosméticos em excesso, de maquiagens, e menarca precoce, aparecimento do botão mamário precoce, efeitos endócrinos, efeitos hormonais que não deveriam estar acontecendo. Exatamente. E sem contar as alergias, né? Então, tu levantaste uma coisa muito boa, tu vê que a gente já saiu do script dela. Nós somos assim... É bate-papo. Isso, claro, que a Cris comentou também, Mireia, assim, nós sabemos que a maior barreira que nós temos é uma parte da pele da camada superficial, que é o extrato córneo, que ele barra muitas substâncias que são de tamanho maior, peso molecular alto, mas vai lá e vai acedendo e todo tem dia substância. Botando um pouquinho. Vai botando isso que a Cris comentou. Uma parte de alguma coisa que está ali misturada vai entrando. E lá se tem efeito hormonal. E que idade, mais ou menos, as meninas que mais usam, né, podem começar a usar esses produtos? Maquiagem, tu diz? Não, skincare. Olha, porque muitas meninas começam com aquelas espinhas, cravinhos e isso. Já é essa época. Nessa fase do final da segunda infância, entrando na pré-adolescência, a gente chama a atenção daqueles pais, ou mãe, ou pai, que tiveram história de acne e aquela menina não menstruou ainda, ou aquele menino não entrou com as características secundárias da adolescência, vamos cuidar, não é? Vamos fazer um skincare adequado, um bom sabonete adequado e um bom fotoprotetor com veículo adequado. O resto a gente vai vindo aos poucos, para evitar a acne maior, por ação cosmética. Ou a absorção, né? Já tão precoce, né? Exato. É perigoso. Bom, assunto que não falta aqui, né? Não. Bom, eu quero saber que as pessoas me perguntam e eu também quero saber como é que a gente pode manter o colágeno na nossa pele. E a gente perde mais ou menos, começa a perder mais ou menos com que idade? Como é que a gente consegue repor esse colágeno só externo, tomando interno? Como é que a gente faz? A pergunta é para as duas. Vamos então, na parte da faixa etária, mais ou menos a partir dos 25 anos de idade, existe na literatura dados que mostram que se perde 1%, eu acho um pouco alto, mas 1% de estrutura de colágeno por ano. Então, isso se a gente for levar a uma idade que hoje nós somos mais longevos, não é? Vamos chegar nos 90 quase sem nada. Isso vai ter que passar por uma reestruturação, mas a partir dos 25 anos, em princípio, já ocorre essa perda de mais ou menos uns 8% por década, tá? 8, 10% por década. Aí, cuidado com a fotoproteção, cuidado até também com estímulo de células que vão levar à formação do colágeno. Tomar colágeno não adianta, puro, porque é uma molécula muito grande. Coisas, né? Muito grande. Quando eu comecei a fazer dermato, e isso já vai há uns 42 anos, quase a minha idade também, né? Então,
Eu já nasci fazendo dermato. O que acontecia? Eu quero colágeno, mas a molécula é muito grande, então não entra pelo aparelho digestivo a nível de absorção e o fígado filtra, nosso maior filtrante interno. Então, substâncias que levam à formação de colágeno, ok, essas são as que fazem a neocolagênese. Os peptídeos de colágeno que estão nas balinhas. Exatamente. Que já são coisinhas pequenininhas e que são frações que fazem parte da estrutura do colágeno e que todo mundo chama de colágeno, mas na verdade eles são derivados do colágeno. Eu sempre comento que são operários de uma obra adequada que vai construindo aquela casa. O marido da Célia, isso é coisa do marido dela. Isso é bem... Isso é coisa do marido dela. Que vai, porque meu marido é engenheiro, então eu tenho que saber também alguma coisa de engenharia civil. Engenheiro civil. E assim eu vou pegando e a gente vai vivendo bem. E aí aquela estrutura vai querendo perder aquele cimento, não é? Porque ocorre uma infiltração, uma má produção a perda da água transepidermal. Vamos lá, vamos colar, vamos ajudar, vamos reestruturar naturalmente. E são as gominhas, do colágeno. as balinhas, que tem os peptídeos de colágeno. Silício orgânico, o próprio ácido hialurônico pequeno também, existe o pequenininho também, antioxidantes. Eu tenho uma aula, né, Célia, que eu falo muito sobre essa questão que todo mundo hoje quer suplementar para estimular colágeno. Aí eu digo, tá, mas ninguém vai botar nessa fórmula algo para diminuir a ação das enzimas que quebram esse colágeno? Claro. Olha ali, não adianta só. E se aquelas enzimas, a gente está tão inflamado, né, hábitos de vida. Então, assim, primeiro, os antioxidantes são muito interessantes para inibir essas enzimas que degradam colágeno, elastina. O próprio silício também faz isso. Mas, Mireia, assim, para a mulher, hoje em dia, graças a Deus, tem desmistificado bastante a terapia de reposição hormonal. É algo que faz um impacto muito importante para o envelhecimento da pele da mulher. Mas não adianta, como a Célia disse, suplementar, fazer um monte de procedimento, comer as gominhas e não fazer o que eu chamo dos 4 pilares, que é sono, alimentação, exercício físico e manutenção do estresse. Manutenção do quê? Do estresse. E é o mal do século, né? Sim. O estresse. Eu brinco sempre... que eu vou para uma ilha paradisíaca lá no Pacífico, onde o celular não pega. Me leva junto. Vamos todos, mas acontece que existe o estresse da lembrança da saudade também. Então vamos ver, por outro lado, vamos viver adequadamente nessa pressão e vamos repor com cuidado até essa parte hormonal, não é? Porque, com indicação, gente, o que eu escuto? Eu estou repondo para jovens, né? Para ter mais força muscular. Calma. Não, aí é outro. Calma, vamos com calma, né? É porque as pessoas estão muito assim, eu escuto muito. Eu estou tomando colágeno. Depende, né? Eu digo assim, como assim? Não, eu estou tomando colágeno já para me precaver, porque daqui a pouco a gente vai começar a perder o colágeno. Aí eu fico assim, será? Por isso que eu fiz essa pergunta. Não, perfeita, é por isso que nós estamos comentando. Com doses adequadas, no tempo certo. Não é só o colágeno, tem que ter vários o antioxidante, o protetor da luz visível, isso a gente sabe. Sim. Então, nós que trabalhamos em computadores e debaixo dessas luzes, temos que também, aos poucos, conforme a faixa etária, fazer essa proteção de dentro para fora. E tem uma coisa, Mireia, que eu acho que posiciona muito bem essas fontes de peptídeos de colágeno nos dias de hoje, que é o uso das canetinhas emagrecedoras. As famosas canetinhas. Pois é, e assim, a gente vê na literatura vários benefícios, para a pele inclusive, tá? Só que essa perda de peso muito rápida, ela também traz prejuízos, óbvio. Cabelo e, por que não a pele, no sentido que, assim, como é que a pele vai produzir colágeno se ela não tem matéria-prima, se ela não tem os operários? Então, acho que para um paciente jovem faz sentido usar os peptídeos de colágeno, as balinhas,
quando ele é um paciente que tem uma restrição calórica importante, um paciente vegetariano, é um paciente que realmente tem uma alimentação mais restrita, aí realmente vale a pena para este público, né? Não estou falando de um público um pouco mais velho, que já está fazendo procedimentos, já tem um prejuízo na absorção, muitas vezes, já diminuiu perdeu 8, 12, 15% do seu colágeno. Muito legal essa observação tua, com a complementação da Cris. Recentemente, eu fiz parte de um congresso internacional online que pegava toda a América Latina e uma parte da Europa Latina também, onde se falou justamente sobre as canetinhas e os procedimentos. Preparar o paciente, ou que fez bariátrica, ou que está usando as canetinhas, popularmente chamando assim, antes de entrar direto no procedimento de preenchimento, de uso de fios, de uso de laser. Começar, outra vez vou usar um termo de engenharia civil, começar pela base da casa, não pelo telhado, porque o telhado fica no ar, cai. Então vamos começar dando a estrutura, e aí sim esse paciente que tem indicação das canetinhas, ou fez bariátrica, ou está fazendo canetinhas pós-bariátrica, que a gente tem pego bastante, vai aproveitar aquele procedimento. Vou dizer que quase todas as minhas amigas usam canetinha. Mas Tá muito usual. Mas no congresso se conversou muito, foram maravilhosos dias. Exatamente isso, o que era 99% contraindicado, agora é 99% indicado para aqueles pacientes que têm obesidade, etc., mórbida, que foram para bariátrica, mas principalmente também para a redução do colesterol, tá? Pacientes que têm dificuldade nesse sentido. Ronco, tem estudo com ronco, tem um monte de estudo de benefícios das canetinhas para outras melhoras. Eu já tinha falado isso. Eu já tinha falado isso. Já tinha falado sobre isso. Então, mas o problema isso é dosado e tem que ser acompanhado por um médico. Totalmente. O medo é assim, existe pessoas com critério para fazer, médicos que são os clínicos gerais, ou endócrino, procurar alguém e que nós podemos acompanhar com a melhora da pele também, mas assim com critério. Eu hoje escutei, eu chego a ficar arrepiada dos que vêm do Paraguai, tá? Eu acompanhei assim, a gente está entrando nos assuntos interessantes também, que vem essas canetinhas dentro dos pneus dos carros. Imagina a estabilidade do medicamento. São medicamentos que precisam de temperatura adequada. Refrigeração. Eu acho que está acontecendo tanta coisa que os laboratórios estão fazendo agora, já vai entrar daqui a pouquinho no mercado esses mesmos produtos em termos de comprimidos. Tá? Sério, isso aí em função das temperaturas de armazenamento. Gente, é importante cuidado com toda a estrutura interna e externa, que a pele é o maior órgão do corpo humano, e como a Mireia comentou, são famosas as canetinhas, mas tem também essa atenção para quem vai usar. Posso fazer um complemento? Claro. Na minha visão, o longo prazo do uso das canetinhas sem acompanhamento vai trazer uma população sarcopênica. Isso. Explica o que é daí. Uma perda muscular tão importante, uma fragilidade óssea tão importante que nós vamos ter uma população com um monte de lesões. E não é assim que nós queremos envelhecer, né? Nós justamente viemos agora falando tanto em qualidade de vida. Gente, vocês já repararam a quantidade de academia que abriu nos últimos anos em Porto Alegre? Em lugares enormes, caros. Eu fico pensando, nossa, mas tem tanto aluno assim para... Tem bastante. 24 horas algumas. E aí a gente vem investindo tanto nisso, só que assim, o uso das canetinhas sem o acompanhamento pode sim levar a um grande prejuízo, como é o que eu disse. Eu acho que a gente vai criar um bando de gente sarcopênica. É um prejuízo físico e um prejuízo monetário. Financeiro. Porque assim, eu tenho sarcopenia, mas eu sou de uma época que não era normal, e eu também sou uma pessoa
que não como carne vermelha, e tenho alergia a alguns produtos que têm ferro, então para mim é complicado. E eu gasto com injeções 2 vezes ao ano, umas injeções que agora esqueci o nome. B12? Não, é tipo um imunobiológico. Eu faço essas injeções para sarcopenia, justamente para isso. 2 vezes ao ano eu faço. E é uma coisa assim, ó, é caro. Então, assim, tu tem tem que cuidar, porque dá um desgaste físico e um desgaste financeiro também. Mas eu penso assim em lesões, né? Isso são alguns tipos de lesão, tu vai saber explicar melhor que eu, são motivos de óbito, né? Sim. Sim. Sim, porque cai, se arrebenta, o osso está frágil, está uma Por isso casquinha. que eu disse que eu fico arrepiada quando eu escuto que estão comprando no mercado negro, para não dizer de outra cor. Não, mas isso aí do caminhão é para matar, né? Não, isso aí Eu vou dizer para vocês que a minha área farmacêutica, né? Realmente ela não vai na geladeira porque a gente gosta de mandar as coisas na geladeira. Para nós, assim, ter algo que vai na geladeira é sempre... A gente sabe que vai acabar levando uma falha de adesão, porque as pessoas esquecem e etc. Então, a gente está sempre tentando estudar a farmacotécnica daquela fórmula, da maneira, o que a gente vai fazer para estabilizar isso, para não precisar ir na geladeira. Então, algo que vai na geladeira... Mas hoje em dia tem aquelas geladeirinhas pequenininhas que a gente bota no banheiro e bota assim, dentro. Que para um medicamento precisar ir para a geladeira, porque ele realmente não aguenta temperaturas um pouco mais altas. Ele é mais delicado. E aí tu me falar esse negócio do pneu. Do pneu, imagina, que absurdo. Dentro o caminhão de carga, eu assisti a reportagem, gente. Eu assisti e fiquei assim, dentro do pneu, a Polícia Federal, que estava na fronteira ali com o Paraguai, a nossa, ela já sabe até onde tem. Eu disse, olha a temperatura que está isso. Rodando. Aí o cara vem aqui e compra, vou dizer assim, bem popularmente, dizendo, aqui está geladinho, mas o que ele passou até chegar nas tuas mãos? Mas eu vou te dizer que aumentou muito essa questão do negócio do Paraguai, por conta da limitação que eu não produzo, tá? Que as farmácias de manipulação dedicadas a fazer medicamentos estéreis vêm passando por conta da Lei de Proteção de Patentes. Então, na minha opinião, deveria se flexibilizar a produção pelas farmácias de manipulação estéreis no Brasil, porque isso é o que faz com que o medicamento fique mais barato, se torne mais acessível. Em geral, a gente vê que as farmácias exigem receita, a grande maioria eu sempre vi exigindo receita, sendo criteriosa, e ao momento que ficou essa briguinha com a lei de patentes, e a coisa ficou muito mais complicada para a produção pelas farmácias de manipulação, explodiu essas coisas aí. Vejam tudo que envolve, não é, Andréia? Vigilância sanitária, Anvisa, lei de patentes. Que as pessoas reclamam, né? Anvisa isso, Anvisa aquilo, mas é a necessidade. E quem é o foco que vai sair prejudicado? O paciente. Bom, gente, outra coisa que eu tudo estou perguntando para vocês, fora uma das perguntas, que é o jantar da Cris, né? É de pessoas que falam e eu peguei, né? A hidratação faz bem para a pele, para unhas e cabelos, até que idade? Sempre. Gente, brindemos a água aqui. E eu não botei água aqui. Brindemos sempre. Não tem idade. Vou tomar um gole. A gente é feito de 70% de água, né, Mireia? Como é que... E aqueles pacientes que têm ou insuficiência renal ou insuficiência cardíaca, que tem que dosar a quantidade de água, mas é dosada. Eles não deixam de tomar água. Não deixam de tomar água, líquido. Mas isso é muito importante. Muito importante. Não tem idade, é sempre. E quando a pessoa está mais velha, né? Que nem a maturidade, a gente mais ou menos... Acho que depois, eu não sei, vou perguntar para vocês, depois dos 50, depois de 60, depois de 70, que começa
a pele, as unhas e os cabelos ficarem mais ressecados, né? Parece que aquela pessoa toma água, ela diz, mas eu tomo água e não adianta. Como é que se tem como repor isso? Como é que se faz? Aí é que vai a atenção, não é? Existe uma queda de produção, isso em gêneros também, hormonal, dentro da fisiologia da normalidade física, não é? Na faixa etária. Sim. Então, ingerir líquido, ok, e hidratar externamente também para diminuir essa perda de água que sai pela pele. Complemento. São vários complementos, né? Um hidratante, um sabonete mais adequado, menos abrasivo. Exato. Uma avaliação médica, até alguns suplementos podem ajudar. A gente falou do ácido hialurônico, falou do silício. Exatamente. Então, são coisas que podem auxiliar a dar uma melhorada nessa percepção, ou pelo menos frear um pouquinho o avanço dessa... Exato. Então, assim, ó... Alimentação. Quê? Alimentação. Sim. Então, essa hidratação externa também é importante. Talvez aumentar, na maioria das vezes, sim, com o clima, não é? Temperaturas mais altas ou mais baixas exigem uma mudança dessa hidratação externa. E com a faixa etária, para justamente dar esse aporte de fora para dentro também. É um conjunto de coisas, né, Célia? Nunca uma medida isolada, né? Nós somos muito complexos para ter soluções simplistas, né? Lógico. Sim, não é só a água. Não tem água, sim, a água brindemos, é principal, não é, mas assim, não é só a água. A gente precisa, depois de uma certa idade, ter uma ajuda de algo externo para a pele, para a unha. Eu diria sempre, e sempre? Aumenta, sim, a criança quando nasce, a gente já tem que dar uma ajudadinha ali na hidratação, com cuidado, os produtos químicos que vão usar, tentar evitar mais produtos hidratantes sem muita química, mas isso vai crescendo a necessidade. Tá? Então, a faixa etária é sempre. Eu faço por sempre isso. Então, isso é muito importante, até porque nós vivemos num clima aqui no Sul. É os extremos, né? Assim, é os extremos, né? Como é. E a gente, então, às vezes tem épocas calor, que nem agora é inverno, e ontem fez 30 graus ontem, né? Mas hoje já voltamos ao inverno. E aí hoje já está frio. Quando eu abri a janela, eu digo, ai meu Deus, o que aconteceu, né? Mas é uma queixa, não é? É uma queixa com banho quente, inverno, né? O banho quente, ar-condicionado ou split ou situações de ar quente, isso tudo vai secando o ambiente, vai secando a pele internamente. A umidade do ambiente, né? Sabe que, por curiosidade, já que tu falou do ar-condicionado, a gente, dentro do laboratório de uma farmácia de manipulação, tem que ter uma umidade muito controlada. Em geral, ela é mais baixa. E uma das maneiras que a gente faz para baixar a umidade é o ar-condicionado, né? Sim. Para evitar crescimento de fungos, bactérias e etc. E eu brinco que os aparelhos na minha clínica são os que comandam os robozinhos, não é? Os aparelhos de tecnologia. Eu tenho que estar sempre com a temperatura no mais baixo possível. 18 graus eles já param, tá? Porque eles são computadorizados. Então a gente vive... nós, dermatologistas, assim como a Cris, como farmacêutica, e assim como tu, no meio dessas luzes, temos que viver constantemente nos cuidando. E sob condições externas que não são ideais, né? Não, mas nós somos pacientes também e temos cuidados, né? Cuidados com a gente. Agora, doutora Célia, me diga uma coisa. Os procedimentos estéticos, quais são e para que eles servem? Bom, assim, isso nós vamos falar para a pele madura. Tá. Hoje em dia, os procedimentos estéticos, cosmiátricos, cresceram com a sua normalidade de uso, não é? Conforme a época do ano e a faixa etária. Bom, vamos falar pacientes 50 a mais, né? Ok? E que já tem algum declínio hormonal, em gêneros variados. Esses pacientes já podem, conforme a época do ano, frio, ir para o seu cuidado anual, ou com um laser, ou com uma luz pulsada, e complementar com ultrassom microfocado, macrofocado, conforme a área do corpo,
Isso sim estimula colágeno, melhora manchas. Os fios, hoje tem mais de uma categoria de marca de preparação de fios, marcas de fios também cresceram bastante, e isso produz colágeno. É um complemento que tem que ser feito uma análise diante de que é a expectativa do paciente, daquela faixa etária, e do que ele pode se afastar, às vezes, conforme um tratamento de lei, das suas atividades laborais, de trabalho, Sim. sem tirar as férias. Então, isso é uma rotina que, felizmente, os pacientes estão adquirindo com um cuidado cada vez mais precoce dentro dessa condição de faixa etária. E até mais jovens também, mas vamos conversar nessa faixa etária de novo, vou levar para ela. E isso é muito bom. Assim, a gente também diagnostica lesões cancerígenas, melanomas ou não, e pré-cancerígenas. E isso a gente devolve vida para os pacientes. E com complemento também do cosméticos, da parte de cosméticas, né? Com certeza. Porque, como eu disse, uma casa se constrói pela base. Nós não começamos pelo telhado, senão ela não tem como, não tem alicerce, não tem suporte. Então, essa base de suplementação com substâncias adequadas, nutracêuticos adequados, científicos, aliados previamente. O fotoprotetor, aliado que hoje já podemos usar inverno, verão, primavera, outono, interno e externo, aliado a toda essa estrutura de auxílio externo com tecnologia ou outros complementos de luzes, bioestimuladores, fios, etc. É lindo ver uma pessoa conseguir chegar a uma faixa etária, como eu comentei no início do programa, longeva, bem, não disfarce, bem, natural, cuidada. Caminhando, né, Célia? Caminhando, capaz de fazer as suas atividades diárias sozinho, com uma boa cognição. Claro. Com certeza. Assim na clínica, na minha clínica e também na farmácia, a gente atende do zero. Hoje eu tenho pacientes com 98 anos. Uau. Tá? Do 0 aos 98. Bem. Coisa boa. Essas pessoas que estão 50 a mais, 60 a mais, 70 a mais, bem. Agora, um medo de ficar os estereótipos, não. Vamos deixar as pessoas bem. E normais também. Saudáveis, Saudáveis, né? Normais, claro. Não ficou assim, né? Então, eu posso dizer que eu adoro me cuidar, sou cuidada, me cuido e procuro sempre mostrar. Ai, que bom, eu sou cuidada por duas. Sim, e a gente tem que ser isso, não virar com 60 anos, como eu tenho mais de 60, eu vou virar uma criatura de 15, não. Isso eu já vivi tão bem aos 15 anos, eu quero viver melhor aos 67, como verdade, eu tenho. Isso é bom. Lindo. Olha só que legal, né? Que legal. Cris, fala para nós sobre o teu jantar científico, que foi recente, sobre a tricologia. O que é isso? Bom, tricologia, acho que talvez a Célia saiba melhor do que eu, mas é o estudo dos pelos e cabelos, das doenças relativas aos pelos e cabelos, dos fatos que levam a qualquer tipo, né, de queda dessas estruturas tão lindas e hoje em dia assim tão importantes. Não sei se tu repara assim na tua clínica, mas antigamente a gente não tinha uma quantidade tão grande de pacientes com tantos tipos de queda de cabelo de fundo imunológico. Completamente reparo e falo isso para os pacientes. Falta de cabelo hoje em dia, mas né? por causas imunológicas, essas alopécias também, cicatriciais. Porque a gente, de mais ou menos uns 10 a 15 anos para cá, investiga mais, não é? E tem mais recursos diagnósticos. Tá. Hoje, uma coisa que eu confesso não fazia, tá? Eu tenho 44 anos quase de formada, e eu não fazia quase biópsias de couro cabeludo, a não ser numa perda total de cabelos. Hoje, um paciente que tem uma história de alopecia mais prolongada, com tanto clareamento dos nossos conhecimentos,
eu faço, eu levo a diagnosticar e ver, porque tem muitas doenças de couro cabeludo que são tratadas, e não digo assim evitadas, são evitadas da evolução, e a pessoa, homem, mulher, quem seja, pode viver muito bem com a medicação adequada. E outra, aquele assunto, eu não vou fazer massagem no couro cabeludo. Ok, faz no primeiro, segundo mês, porque hoje a gente tem tratamento sistêmico adequado e bem investigado, laboratorial, por biopsia, que nos dá a segurança de termos o retorno dos pelos, manutenção e aquele, entre aspas, incômodo e queixa do paciente de fazer massagem. Só me dá 2 meses, por favor, eu digo. 2 meses? Quando eu vou levando mais 2 também, né? Ela vai enrolando, tu não conhece? Essa aqui, ela consegue tudo que ela quer. E o minoxidil? Bom, o minoxidil, então, eu gosto muito de uma analogia que é o seguinte. Imagina que tu tem um gramado, Mireia, um gramado verde, bonito, e de repente aquela grama começa a morrer. E aí tu começa a usar o minoxidil. O que o minoxidil faz? É o adubo, né? Então ele vai fortalecer aquela grama, ajudar no crescimento, estimular. Só que tu não está tratando a praga. Alguma coisa aconteceu para aquele gramado começar a morrer. Então, em geral, isso é muito importante, porque assim, todo mundo fala de minoxidil. Todo mundo quer tomar minoxidil. Meu Deus do céu, né? Se não fosse venda por prescrição, até o passarinho estava tomando essas alturas. Mas, mas é verdade. Eu estou rindo porque é verdade. É verdade. Ainda mais no Brasil, que tem uma péssima cultura de automedicação. Ah, sim. Mas, enfim, a gente não tratou a praga, a gente não tratou a causa. Então, é muito importante que se tenha o diagnóstico correto, muitas vezes por biópsia, se tem uma análise, uma boa tricoscopia, um bom médico, para entender o que é a causa daquilo ali, para que junto com o minoxidil, sim, é muito prescrito, é prescrito para a grande maioria das alopécias, se não para todas, se ache qual é a praga, porque as pragas são diferentes. E aí, para cada praga é um medicamento diferente. Quer dizer que então se a pessoa começa a tomar minoxidil e aí ela diz assim, já cresceu bastante cabelo, agora eu vou parar. E aí... Não. Dependendo volta. E se for uma praga genética, né? Exatamente. Tem a alopécia androgenética, genético. Aquilo não tem cura, aquilo só tem progressão. A hora que a pessoa para de fazer o efeito medicamento, vai continuar com aquela progressão lá do início, do início do tratamento. Eu vou seria o adubo que tu bota. O adubo, o minoxidil é o adubo. Não é, por exemplo, um medicamento que a gente usaria junto para tratar a alopécia androgenética. Porque a praga é Sim. uma. Usando a analogia da crise, assim, da planta, da praga, muito bem. Aí, como a Mireia chamou muito bem a atenção, já cresceu, eu já tratei 2 meses, 3 meses. As pessoas fazem isso. Vocês sabem que uma planta, quando a gente coloca, fica linda, algumas já ficam lindas com 1 mês, 2 meses, aí eu paro de botar água. Ela vai morrer, né? O cabelo vai cair de novo. E numa velocidade, imagina uma planta sem água. Então o remédio não é bom. Aí não é bom. É o que eu escutei já. Isso é um problema, né? Minoxidil é uma porcaria, porque a gente toma, cresce cabelo. Tu para de tomar, cai o cabelo de novo. Aí eu digo assim, mas e aí não tem que tomar sempre? Não, mas faz muito mal para a saúde tomar minoxidil. Não. Cada vez mais tem se demonstrado, até porque dentro da tricologia, a dose que se usa do minoxidil são doses muito baixas. Então, tem se demonstrado muito a segurança do minoxidil. E nesse último congresso americano de dermatologia, se falou muito do minoxidil sublingual e até uma nova forma, que é de liberação lenta, para trazer ainda mais segurança. Mas eu quero trazer um dado, tá? Vocês fazem a conta. A gente produz o minoxidil em maquinário 100% industrial, tá? Cada máquina dessas produz, vamos lá, por baixo, uns 3.000 comprimidos hora. As minhas 2 máquinas passam o dia inteiro ligados. Então, eu acho que eu tenho um
o número para dizer para vocês. Imagina a quantidade de pacientes que a Farmatec atende. A gente tem baixíssima incidência de efeito colateral com a via oral. Tu tem, acho que tu imagino que tu também veja, eu tenho uma grande proporção, mas na clínica, dentro da clínica, com todos os médicos, também vocês tenham uma percepção que o índice de efeitos colaterais, mesmo na via oral, é baixo. Eu costumo dizer que os efeitos adversos ou colaterais são mais assim de leitura de reportagens inadequadas do que propriamente do medicamento. Porque vamos lá na história, quando eu dou aulas, eu gosto de dizer, como é que é a história do minoxidil? Ele é um medicamento usado antihipertensivo com uma dose bem mais alta. Tá. E desde o final da década de 60, né? Isso. Ou seja, a gente sabe muito sobre isso. Sim, com certeza, imagina. Então, a pessoa lê e vai ler na imprensa mal informada, nas fake news, e vai dizer, vai dar hipotensão, que é pressão baixa, tontura. Aí eu vou ter, né? Uma pessoa... Não leia a bula. Não, mas assim, a bula, às vezes não ajuda. Não tem esse risco, ou posso afirmar, Cris, também, com certeza, numa dose que é usada, e hoje a gente até está usando uma dosezinha mais alta, mas não chega na dose da pressão, da hipertensão. Agora, aquele paciente que já toma, vai ficar cabeludo também, né? Foi assim que descobriu que eles tinham, então, no fim da década de 60, 70 e nos anos 80 também, pacientes que tinham alopecia areata, que eram aquelas placas sem cabelo, e de causas bem variadas, começavam a ter cabelos só pela ingesta. Pelo tratamento da hipertensão. Pelo tratamento da hipertensão que foi descoberto. Aí vamos do laboratório. Eu tenho um amigo que diz, eu procuro ver, ele tem tendência a calvície, a Bolsa de Valores em Nova York, os produtos de queda de cabelo, quando são lançados, vai tudo lá para cima na Bolsa de Valores financeira. Então, esse produto é bom. Eu disse, não, tem que ver a pesquisa que esse produto tem, porque o laboratório também tem os seus fins econômicos. Claro. E que ninguém pode tirar, isso é laboratório, tá? Laboratório tem a finalidade de tratamento e a finalidade econômica, mas vamos ver a pesquisa em cima da adequação da dose. E o minoxidil é só via oral, comprimidos, ou sublingual, ou tem, assim, para passar cremes ou gel, não sei, soluções, em geral, é a mais comum, e apesar de ter baixa adesão dos pacientes, porque o paciente acha que deixa o cabelo melecado, porque é ruim de passar, porque isso quer por mil coisas. Tem um estudo muito importante que comparou o minoxidil oral versus o minoxidil oral mais o tópico. E o resultado desse estudo mostrou que quem tomou minoxidil e passou teve 2 vezes mais cabelo. Então não é 30%. Mireia, tu te dá conta que não é 20% mais cabelo. É 2 vezes mais cabelo. 200%. Uau. Mas tem que ter a paciência de levar o paciente também, como eu disse, mais um mês, não é? E quando da descoberta, vamos lá para a história, amo história, do minoxidil na dermatologia para as alopecias, ele foi só uso tópico. Por mais de 20 anos ele foi aprovado tópico. pelo FDA em 1983 e no Brasil chegou, eu não me lembro quando o aloxidil chegou, mas não deve fazer muito mais do que 10 anos, que o aloxidil também é tópico. Eu acho que veio mais ou menos, um pouquinho mais, eu já fazia dermato. E o oral ainda é só manipulado. Ainda, né? Ainda é só manipulado. Ainda é só manipulado o minoxidil oral. Aqui no Brasil, né? Lá fora. Lá fora. Mas é uma questão de tempo, né? É uma questão de tempo. Mas o paciente pode usar, então, só o tópico e não usar. Pode, é um critério de menos efeito. É isso que eu quero saber, dá menos efeito. 200% mais efeito. Eu acho que assim, tem que ser uma decisão entre o médico e o paciente.
E eles não gostam por quê? Porque tem que... Ah, pois é. É que deixa o cabelo melecado, a cosmética não é boa. Tá. Assim, tem maneiras de melhorar a cosmética, sim, mas aí só dentro da farmácia de manipulação. A indústria hoje não tem isso. Porque a melhor absorção local é quando o couro cabeludo está limpo, não é? Mas vamos levando um pouquinho assim, ó, vamos com jeito, não é? Vamos. Ah, não vai ser uma maravilha, mas tu vai lavar o cabelo amanhã de manhã, então não gosto, eu não vou botar, etc. Então põe antes de dormir, tira de manhã. Não é o melhor efeito, mas pelo amor de já Deus, é melhor do que nada. Já melhora. Tá fazendo alguma coisa. Sabe, já que tu falaste do minoxidil, isso também deve acontecer na tua clínica, Célia, mas a maior queixa em relação ao minoxidil é que no início do tratamento, entre 1 a 3 meses, há um aumento muito importante da queda do cabelo. E às vezes relatado por várias pessoas, Logo inclusive, que começa. como desesperador é essa palavra. Aí eu vou contar como é que acontece isso. Isso é bom. E como isso é bom. Vamos lá. Viu só, gente? Vamos ver se a tua explicação é igual a que eu dou também. Tá. Não, então é a tua deve ser melhor, porque tu atende os pacientes. Fala. Bom, assim, o cabelo ele tem a fase que ele cresce, a fase que ele para, fica olhando todo mundo, vê o que ele vai fazer e finalmente ele decide cair. O que o minoxidil faz? Ele pega todos esses cabelos que estão olhando para ver o que vão fazer ou por cair e faz todo mundo voltar para a fase de crescimento. Só que esses que estavam por decidir ou por cair, tem que cair. E quanto mais cabelo cai, mais rápido eles estão voltando para a fase de crescimento. E a coisa mais importante, maior respondedor ao fármaco que aquele paciente é. Ele deveria agradecer por ter uma queda muito importante, porque, Mireia, somos organismos únicos, ninguém responde igual. A gente tem pessoas que respondem muito, as que respondem mais ou menos, e nós temos não respondedores. Saibam vocês que a taxa de não respondedores na via oral chega próxima a 30%. É alto. É alto. Você pode ser um paciente não respondedor. Então, se está caindo o cabelo, meu filho, você não é um não respondedor. Então, isso é muito importante, que esses fios que estavam por cair, eles estão caindo rápido, e isso é muito bom, porque esses cabelos vão voltar a crescer e vão permanecer lá, mas principalmente diz para você que você responde muito bem ao medicamento. A minha explicação é mais ou menos parecida. Vamos ver e eu levo assim para o lado da parte de fantasia, para o paciente também entender. Aquele exército que não estava dando muito certo, que os soldados eram mais fracos, eles vão ter que sair para chegar aos mais fortes, não é? Aí, ó, melhora a tua analogia mesmo. Mais didática. E aí, não que eles vão para a guilhotina, eles vão ter que sair, vão ter que ser para um lugar onde vai ter um outro tratamento, mas não para ti, que agora o teu exército vai ficar forte, porque eliminou esses fracos. Então, agora vai vir com qualidade e defesa. Então, vai vir a infantaria, a cavalaria, todos para a sua defesa. Ai, que legal, essa explicação foi ótima. Foi mesmo. Foi bem tá ótima com as analogias, né? As analogias foi ótimas. Não, eu amo essas coisas de trazer é que isso ideia. a pessoa fica, ela entende, porque, Célia, eu vejo assim, ó, como eu disse, eu tenho um volume muito grande de venda de minoxidil. Dei uma proporção aqui para vocês. E a gente pega muito saque, né, das pessoas reclamando que, nossa, tem uma queda desesperadora. E o médico não avisou muitas vezes o paciente que isso poderia acontecer, por que isso está acontecendo e por que isso é bom. Eu aviso. Não se assustem. Não se assustem, viu, gente? Não se assuste. Não se assustem. E outra coisa, vou falar agora para o gênero feminino. Vocês não vão ficar macacas, tá? Isso também é. Assim, eu vou tomar, vai crescer pelo por tudo. Não. Fazendo essa face que eu fiz agora. Não. É assim, ó, pode vir uma penugem não tem raiz. Ela vai cair. Então, caiu, acabou, tá?
não vai virar mulher macaca, nem às vezes os homens até querem virar Tarzãs, mas no caso dos pelos. Mas as mulheres não vão virar macacas, tá? Não vão, aquilo não vai fazer crescer mais cabelo nas pernas, na face, nada disso. Eu tive até hoje um caso de uma paciente que até eu consulto com ela, me consulta desde a adolescência, hoje ela está com 60. Na época do sol local, e ela tinha os cabelinhos todo cortadinho, assim, tipo Chitãozinho Chororó. E ela molhava e ficava passando assim, ó. Aí ela realmente começou a fazer uma penugenzinha um pouquinho mais espessa. E eu disse, como é que tu tá passando? Eu deixo bem molhado. Cuidado, a técnica de passar é no couro cabeludo, não é no pelo livre. Não, e muito importante, né, Mireia? Existe ajuste de dose e existem medicações que podem ser associadas para pacientes com essas queixas. E por isso, assim, é tão importante que não tenha automedicação. Muito. Com certeza, sempre procurar um médico. A gente sempre vem no programa, né? E sempre bate nessa mesma tecla, né? Sobre a automedicação no Brasil, que é uma cultura péssima. Péssima, né? Mas... Gente, cuidem também, que a gente às vezes associa, Mireia, a gente quando dá a palavra para nós é difícil depois cortar, né? Não consegue. Ela tem que nos cortar, mas assim tem medicamentos anti-hormonais que bloqueiam a ação da testosterona periférica, que podem ser dados junto com o minoxidil, principalmente para pacientes mulheres pós-menopausadas e alguns homens. O minoxidil não é hormônio. Esse outro medicamento pode ser dado. Eu não vou citar o nome do remédio, tá? Porque não é conveniente. Ele tem a venda na farmácia. E drogaria, apesar de ser tarjado no Brasil. Então, assim, falando do minoxidil, sem nenhum conflito de interesse, nem com laboratório, nem com farmácia dermatológica, nada. É muito mais usado e confiável do que o outro, que também é muito confiável, mas tem que ter... Mas trata a praga, né? Tem que ter acompanhamento realmente dos dois. Sempre. Uma coisa que eu vejo que a população tem medo, se minoxidil deixa broxa, porque existem muita cultura de outros fármacos que podem levar à disfunção sexual. Então, muito importante, não é o mesmo mecanismo de ação. Ele não tem ação hormonal. Quando tu falou isso, eu me lembrei que a gente tinha que dizer isso, Célia. Então, assim, ele não tem nenhuma... tu vê que a gente se... né? Ele não tem nenhum efeito sexual. Então, não são essas as contraindicações e os efeitos colaterais. E uma outra coisa que também é muito importante para falar do minoxidil, e porque o cuidado com a automedicação e etc., o minoxidil, tanto tópico quanto oral, é um medicamento que é tóxico para bichos, né? Para gatos e cachorros. Sim. Então, é bem importante. Quem usa, tem que cuidar. Que eu li da Academia Americana, na realidade, não é na revista, é no jornal diário, que os cachorrinhos morreram, os gatos morreram. Ele é tóxico porque a paciente massageia, mas isso aconteceu lá, mas pode acontecer aqui. E deixava o produto, principalmente gato, deixava o produto no balcãozinho do banheiro. Ele vinha ali, imagina, um gato desse tamanho, tomando uma gotinha, lambendo. Quantas histórias de cachorro, né? Que já mastigaram blisters. Ou principalmente, né, o tópico, a pessoa aplica muitas vezes o tópico, não lava as mãos. Ou mesmo o bichinho se encosta, dorme no travesseiro, depois o bichinho dorme no travesseiro. Em épocas de pets, não é? Cachorros com baixo peso, tem que ainda mais... Dorme nas camas. A minha ex-cachorrinha, que faleceu, já dormia na cama, né? Vou ter que cortar vocês. Viu? Pronto. Gente, 1 hora de programa. De 40 minutos. E a gente nem terminou, né? De 40 minutos passou para 1 hora. Nós estamos escrevendo um artigo. Por isso que de vez em quando eu convido vocês para voltar, porque tem muita coisa, né? E a gente corre livre, né? É um papo muito legal, né? Muito bom. As mulheres adoram, eu pelo menos adoro. Nos deixa à vontade. Eu acho muito bom isso. Isso deixa com que nós fiquemos mais liberadas para trazer tagarelas. nosso conhecimento.
o nosso conhecimento que a gente procura querendo sempre elaborar para vocês. Mas a gente tem tempo aqui. Vamos lá. Eu agradeço muito a vinda de vocês. Vocês virão outras vezes, né? Eu sei, e as pessoas pedem também, né? Obrigada. Mas, gente, por hoje nós vamos ter que ficar por aqui, porque já passamos muito do nosso horário, né? E eu agradeço a vocês muito. Eu queria saber se vocês têm a última palavra, então, para dizer para as pessoas. Ótimo, cuidem-se, procurem os critérios de adequação e procurem sempre a indicação com o profissional e que vai dar um melhor produto na sua patologia, na sua indicação de tratamento e na sua alopecia, queda de cabelos. E a minha mensagem, como sempre, né, Mireia, não há automedicação, e hoje eu quero complementar que suplemento ou que é natural faz mal, sim. Não é porque é suplemento, não é porque é natural que seja isento de efeitos colaterais importantes, muitas vezes, interações medicamentosas. Então, assim, gente, a gente tem que mudar o nosso pensamento e a nossa cultura, valorizar mais os médicos e valorizar aquele atendimento e mudar isso. Então, não há automedicação. Então, a mensagem das nossas duas convidadas foi essa. Espero que vocês tenham gostado do programa. Eu amei, né? E ficamos para o próximo programa. Então, ó, tchau para vocês. Tchau, tchau.